Colégio da Polícia Militar do Paraná, Coronel PM Felipe de Souza Miranda. Trabalho realizado pelas alunas Bruna Pinheiro e Eduarda Tesani para obtenção de nota trimestral na disciplina de Filosofia, ministrada pelo professor Ademir. Idealizador de uma sociedade com uma distribuição de renda justa e equilibrada, o economista, cientista social e revolucionário socialista alemão Karl Heinrich Marx nasceu na data de 5 de maio de 1818. Cursou filosofia, direito e história nas universidades de Bonn e Berlim, e foi um dos seguidores das ideias de Hegel. Depois de vários exílios e privações, Marx se instala em Londres. Apesar da crise, em 1864, funda a Associação Internacional dos Trabalhadores, que fica conhecida como Primeira Internacional. Com a ajuda de Engels, publica em 1867 o primeiro volume de sua mais importante obra, O Capital, em que sintetiza suas críticas à economia capitalista. Marx morreu em Londres, Inglaterra, no dia 14 de março de 1883. Uma das principais problemáticas que permeiam a teoria marxista e caracterizam sua obra é, sem dúvidas, a luta de classes. A burguesia imperialista, através de seus agentes, esforça-se por todos os meios possíveis para desintegrar as fileiras do movimento comunista, para semear o descrédito na teoria marxista-leninista, para embotar a lâmina da teoria marxista-leninista da luta de classes e para arrastar os comunistas ao caminho do reformismo. É perfeitamente sabido que traidores como Bukharin, que se venderam ao imperialismo, lutaram contra a teoria marxista de luta de classes e defenderam a teoria capitulacionista da transição pacífica do capitalismo para o socialismo. A renúncia à teoria de Marx da luta de classes leva, inevitavelmente, à submissão e à capitulação à burguesia. Não é à toa que os imperialistas de todos os países atacam tão ferozmente a teoria marxista da luta de classes, numa tentativa para privar a classe operária de sua arma mais poderosa. Os economistas e historiadores burgueses que precederam Marx reconheceram a existência das classes e da luta de classes na sociedade, mas achavam que a divisão da sociedade em classes era uma lei eterna e imutável, e apoiavam a reconciliação das contradições de classe. Para eles, a divisão entre pobres e ricos era uma condição natural e permanente da sociedade. Marx demonstrou que a existência de classes não era eterna, que estava ligada às formas historicamente determinadas do desenvolvimento da produção e das relações de produção baseadas na propriedade privada dos meios de produção. Além disso, Marx mostrou o caminho para a eliminação das classes e indicou qual a força social que libertaria a sociedade do antagonismo das classes. Entre toda a massa do povo trabalhador e explorado, o marxismo considera a classe operária como a mais consequentemente revolucionária até o fim. A classe que não está amarrada a empecilhos de propriedade privada, que cresce com o desenvolvimento do capitalismo e que, portanto, é capaz de destruir o capitalismo e de dirigir as massas trabalhadoras para o socialismo. Marx mostrou que a luta de classe do proletariado tem, inevitavelmente, que levar à liquidação da dominação política da burguesia e ao estabelecimento da ditadura do proletariado, que constitui uma arma indispensável para destruir as classes e afastar as condições que dão lugar às distinções de classes e à exploração do homem pelo homem. Temos que lembrar que Marx fala de lutas de classe, sempre no plural. A forma de luta de classes na qual se prestou mais atenção é aquela entre burguesia e proletariado, mas é preciso evidenciar que, sobretudo Engels, mas também Marx, indicou na opressão da mulher a primeira forma de luta de classes. Uma terceira forma é a continuidade da batalha antinacionalista. Vejamos os acontecimentos principais do século passado na Europa e na Ásia. Como demonstram os seus chamados discursos secretos, Heinrich Himmler, um dos principais chefes do nazismo, manifestou com total clareza a vontade do Terceiro Reich de realizar um novo regime escravista. A derrota da União Soviética era a premissa para recrutar escravos, no sentido literal do termo, que, afirmou Himmler, poderiam encontrar ali e dos quais precisamos para trabalhar e servir a nossa raça.
É correto então afirmar que a luta contra a tentativa de escravizar as chamadas raças inferiores foi uma luta de classes. Um processo análogo aconteceu na Ásia, com a tentativa do Império Japonês de submeter e escravizar os chineses, imitando assim os alemães do escravismo, maneira mais brutal de colonialismo. Mao Tse-tung, em torno de 1938, com muita lucidez, afirmou que naquelas condições a luta de classes coincidia com a luta nacional. Tal coincidência se verificou obviamente também na Europa contra Hitler. Muitos historiadores afirmam hoje que a resistência da União Soviética contra a Alemanha nazista na Europa e a resistência chinesa na Ásia contra o imperialismo japonês foram as maiores guerras coloniais da história. Como tais, elas foram os maiores exemplos de luta de classes do século XX, uma batalha que sempre assume uma característica nova e peculiaridades. A história do século passado é a confirmação da leitura marxista da história como luta de classes. Apesar da pluralidade embutida no conceito do termo luta de classes, a sua aplicação mais pertinente continua se dando no âmbito dos conflitos de interesse entre aqueles que produzem a riqueza e os que se apropriam dela. No entanto, a sociedade que surgirá desse conflito e a forma de conduzir esse processo formam um longo e rico campo de debate dentro do marxismo. Nos principais países de capitalismo avançado ocorre um processo de redistribuição de renda a favor das classes privilegiadas. Ao mesmo tempo, de um ponto de vista global, podemos observar uma redistribuição a favor das nações emergentes, aquelas que completam a revolução anticolonialista. Nesse duplo processo, quem coerentemente apoia um projeto de emancipação da humanidade deveria agir para contrastar, em nível nacional, a concentração de riqueza em mãos privilegiadas e, em nível global, favorecer a redistribuição a favor dos países menos favorecidos. Aqui no Brasil, nós temos uma ideia globalizada de que somos uma nação ideal e que vivemos uma sociedade sem segregações por sermos um povo miscigenado. É o ponto de vista cego. É só disto que a elite mais unida do que nunca em torno de um ideal econômico necessita para segregar. A imagem da democracia racial, cadinho de raças, vem do exterior para se incorporar ao nosso cotidiano. Éramos uma europeia colonizante. Hitler também não era alemão. Esse modelo ideal da imagem de si dos brasileiros é uma deturpação absoluta promovida por uma leitura falaciosa dos escritos de Charles Darwin. Foi aqui que encontrou a prova real que precisava para provar a teoria da seleção natural, que demonstra o caráter variável da raça humana e como isso é uma função da evolução das espécies. Está escrito em sua obra A Origem do Homem. A democracia racial é o equívoco estrutural em que nos encontramos no nível da angústia social que estabelece laços de família, da pátria e da nação, enfim, da cidadania. Não temos uma direção esclarecida dos governantes.